Oi, gente. Bom, esse vlog é a minha primeira saída sem o Fê por mais de 40 minutos. Hoje eu vou ficar 3 horas fora, 4 horinhas mais ou menos, porque eu tenho que fazer exames do pós-parto, né, pra ver se está tudo bem. Eu não vou deixar pra depois, é uma coisa que é importante, então tenho que fazer. E a gente dá um jeito aqui, porque as coisas têm que acontecer também sem a minha presença aqui. Eu tirei o leite nessa madrugada, está aqui na geladeira para que, caso ele queira, né, o Bruno possa fazer para ele. E a gente comprou uma colher dosadora, na qual eu vou deixar aqui para vocês o vídeo que a gente testou no final de semana, o Bruno dando para ele, e ainda bem que ele aceitou, ele é um lindinho, ele aceitou, tomou leitinho na colher dosadora. Então, acho que vai dar tudo certo, caso ele precise se alimentar. Vou deixar aqui o videozinho pra vocês. Eu não tenho teta. Hoje é dia das mães e é o primeiro dia que o Bruno vai tentar dar a colher dosadora pra ele. Coloquei só um pouquinho aqui de leite. Eu não tenho teta, cara. Toma, amor, tenta, acabei de tirar. Eu não tenho teta. Como é que eu dou isso? Nossa, Coloca. já sai, mano. Vai, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ele não para. Eu vou demorar 6 anos pra ele dar de mamar. Não, amor, deixa na boquinha dele. Deixa ele pegar. Deixa na boquinha dele, como se fosse uma colherzinha. Cuidado, amor, que ele se engasga. Eu tô virando. Ele tá tomando. Tá puto, mas tá tomando. Deixa na boquinha dele. Devagar. Amor, isso aqui sai sozinho, essa porra. Não é eu que tô virando, não. Ou deixa ele mais sentado, mas cuidado, amor, pra ele não se engasgar. Está indo, ó. Acho que você dá conta, gordo. Não, ele tá tomando. Ai, babou. Que trampo, filho. Muito trampo. Eu acho que ele pegaria. Ai. Saúde. Deus te abençoe. Acho que ele pegaria a mamadeira também. Devagar, amor. Amor, é porque eu não controlo isso. Tá bom. A hora que eu viro, ele sai. Tá de boa, amor. Eu achei que ia ser pior. Tanto pra você quanto pra ele. Eu tô tenso. Eu nem respiro. Papai tá te alimentando, meu amor? É pra você engolir, filho, não é pra você colocar pra fora. Hein? É o cara do leite? Esse bagulho sai muito. Vai me gostar aqui. Isso não é vodka, não. Hoje é terça-feira, dia 13, 6h30 da manhã. Ele segue dormindo, mas parece que logo ele vai acordar. E eu quero mesmo que ele acorde pra eu dar mais um pouquinho de TT pra ele e ele voltar a dormir. Mas as coisas não é como... As coisas não são como eu quero, né? Como eu desejo. E vamos lá. Tô aqui no escuro. Agora é 7h15 e ele tá mamando. Ufa! Eu vou sair mais tranquila sabendo que ele tá alimentado e se ele chorar pode ser por outras coisas. Deu tudo certo. Como vocês viram, o Fê acordou umas 7 e pouquinho pra mamar. E aí mamou, acabo ficando mais tranquila. Gente, faz tanto tempo que eu não saio assim na rua, não dirijo, que eu fico até meio tensa. E aí minha sogra chegou lá pra ficar de olho caso ele acorde, não vai ser fome, então ela dá um jeitinho lá até o Bruno chegar, que logo ele chega, né? Ele deve chegar daqui a pouquinho também. E tô com o sentimento que vai dar tudo certo, eles vão se sair bem sozinhos e eu tô indo mais tranquila. Se ele não tivesse mamado, eu estaria mais tensa agora na hora de ir. Mas como ele mamou,
tá tranquilo. É isso. E, gente, tá um frio aqui e nem chegou o inverno ainda. Agora tá 16 graus. Eu tenho que separar as roupas antes, né? Não existe mais isso de se trocar no dia. Então eu deixei separado ontem a blusinha verde que eu tava, a cacharel. E aí eu vi que ela era muito fina. Aí peguei a primeira blusa que tava lá fácil, porque como ele fica no quarto eu não consigo ter acesso total ao meu guarda-roupa. Ainda bem que tinha essa aqui pra me salvar. E sol. Tá sol, mas tá frio. E a gente tá tendo muitos casos aqui, né, em São Bernardo, de gripe, de influenza, de adenovírus, que mais? Covid. Então, por isso que a gente preferiu não levar ele comigo, né, porque o Bruno poderia ir comigo e ele iria junto. Lá é fechado, a gente vai ficar muitas horas lá. Não dá pra arriscar. Tem muita gente, né? Então, por isso que a gente decidiu fazer dessa forma e arriscar. Se acontecer, o Fê chorar muito, eles não conseguirem dar um jeito, realmente precisar de mim, eles vão até lá, pegam o carro e vêm até mim, e aí tá tudo certo, foi porque realmente não teve jeito. Então foi por isso que eu estou indo sozinha, né? E aí o que eu queria falar essa noite foi uma das melhores, né? O que tá acontecendo com o Fê é que ele demora muito pra engatar num sonão. A gente dá banho ali entre 6 horas e 7 horas da tarde e começa a rotina noturna dele. Ele dorme, umas 7h30, só que fica com sono muito leve. Então eu coloco ele no carrinho, ele acorda. Aí essa noite foi assim, 7h30, ele capotou muito rápido. Eu achei que eu tava arrasando. Quando eu fui colocar ele no carrinho, ele acordou. Parecia que o carrinho tinha espinho. Aí já falei, putz, só falta ele não querer dormir no carrinho agora, né? Porque o carrinho é um Moisés. Então por isso que ele dorme no carrinho, né? Porque é um Moisés, é acoplado. Aí ele acordou, beleza, fui lá ninando, aí eu percebi que ele tava desconfortável. Achei que poderia ser gases ou fazer cocô, né? Dito e feito. Não conseguia mais dormir bem assim. Acordou ali umas 8 horas, aí era cocô. Ajudei ele a fazer o cocô, fez o cocô e conseguiu dormir ali umas 11 horas, gente. Ele tipo dormia e acordava, dormia e acordava. Nessa eu já tava morrendo de sono, aí pensei, né? Falei, meu, só falta... Eita, peraí. Só falta ele não querer ficar no carrinho. E aí eu tô lascada, né? Porque eu preciso acordar cedo pra ir pro exame. Ele dormiu, ele engatou 11 horas da manhã. Quer dizer, ele engatou 11 horas da noite. E o primeiro despertar dele foi 5h10 da manhã, gente. Foram 6 horas de sono. Eu fiquei chocada e agradecida. Tô super descansada. Falam pra nem ficar comentando, né, quando o bebê dorme bem assim. Mas, sei lá, eu posto aqui tanto as minhas lutas e batalhas. Eu não vou falar de quando eu venço. E aí, depois que ele teve esse despertar, eu não dormi mais, porque aí já não dava mais pra dormir, né? Eu tinha que fazer as coisas pra vir pro exame. E acabou que deu tudo certo. Ainda bem, foi tudo muito incrível. Esse garotinho, ele me ajuda demais, muito, ele é muito fofo. Oi, gente. Voltando para falar de como foi hoje. Sem esse garotinho, ó, que gostoso. Meu bebezão. Tá grande, tá crescendo.
Eu cheguei lá, eu saí de casa era 7h30, antes de sair eu dei aquele tetezão. Eu cheguei lá, era 7h55. 7h55. Meu primeiro exame era 8h55, é que eu tinha exame clínico pra fazer, então eu tinha que chegar 1 hora mais cedo. Resumindo, tava tudo atrasado, tinha muita gente, demorou muito, então todos os meus outros exames agendados atrasados. Nisso já, meu último exame era 10h30, quando chegou 10h30 ainda faltavam eu fazer 2 exames. Aí foi quando eu liguei pro Bruno, antes a gente tava conversando por mensagem, né? E ele, minha sogra, falando que tava tudo bem, que ele tava dormindo muito. Como minha sogra ficou com ele no colinho, ele dormiu bastante. Ele estendeu o sono da manhã. Isso foi bom porque eu fiquei lá mais tranquila. Só que, quando foi às 10h30, ele acordou, mas ainda tava ok. Quando eu liguei, ele e minha sogra estavam esquentando em banho-maria o TT, que eu tinha tirado pela manhã, para dar para ele na colher dosadora. Só que foi totalmente diferente daquele vídeo que eu tinha deixado aqui. Acho que porque ele estava com muita fome, então ele queria o TT, queria aquela quantidade, ele queria aquela conexão. E aí, quando o Bruno deu a colher dosadora para ele, aí foi um show. Aí ficou chorando, se debatendo, aí começou a engasgar. Então eles decidiram parar de dar, porque realmente ele tava ficando mais estressado do que saciado, tava caindo tudo pra fora, não tava dando certo. E é difícil mesmo a colher dosadora. E aí o Bruno me ligou, falou, amor, não dá, realmente a gente precisa de você. E eu já queria ir embora, porque eu tava muito agoniada. Alguma coisa tava falando pra mim, tipo, vai embora, deixa esses 2 exames pra depois, mesmo sendo importante. Depois você faz. Quando eu fiz a ligação com o Bruno, né, antes disso acontecer, quando eles estavam esquentando, eu comecei a chorar, porque eu olhei pra ele, assim, ele mordendo a mãozinha dele, e eu falei, tadinho, ele tá com fome, mamãe não tá aí pra se satisfazer, sabe? Então eu comecei a chorar de saudade, gente, como é ruim ficar longe. Enfim, quando o Bruno me ligou, na hora, eu não pensei 2 vezes, falei, tá bom, amor, tô indo. Peguei, finalizei tudo lá, saí correndo, cheguei aqui em casa e dei uma mamazinha pro meu gordo e apertei meu gordinho, fiquei com meu gordinho. Então foi muito difícil essa saída, confesso, achei que seria mais fácil. No início tava tudo muito bom, eu saindo sozinha, mas depois começou a bater uma saudade dele, eu não consegui suprir as necessidades dele, então foi bem doloroso, mas tá tudo certo, isso é a vida acontecendo, né? Isso vai acontecer algumas vezes, então não deixar, né, a culpa da maternidade sufocar a gente. Mas é isso, esse vídeo foi isso. E não quero nunca mais sair de perto do meu gordo. Não quero, pessoal, não quero também que minha mamãe fique longe. Ó, como eu sou perfeito. Eu tô didindo hoje. Ó, tô didindo. Tô assim porque dói minha barriguinha. Ó, ficou todo jogado. Eu confio na minha mamãe. Confio. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal da minha mãe, por favor. Beijo, beijo. Tchau, gente.